Ok, vamos lá? Dando continuidade. Hoje vamos para a carta à igreja de Tiatira. Essa igreja está numa região que hoje a gente conhece como Turquia, uma cidade ali. Lembrando, que de acordo com a interpretação que toma como base a instituição religiosa chamada igreja, essa igreja de Tiatira seria a igreja da era medieval. Daí você tem uma ideia, de como que vai ser a mensagem. Nós não estamos interpretando por esse lado, nós estamos pegando como base igreja, como povo, como gente, E aí, pegando de cada igreja características que dizem respeito a nós, a etapas, fases da nossa vida, E tentando apreender tudo aquilo que a carta tem para nos dar. Então, está lá no capítulo 2, no verso 18 em diante. Vamos ler? Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Como em todas as cartas, o início dela é uma apresentação, uma autodesignação de Jesus. E aqui nessa, ele se apresenta como esse que tem olhos como chama de fogo e pés como bronze. Em relação aos olhos, como chama de fogo, fala da capacidade, da característica que Deus tem de perscrutar os nossos corações, nossas intenções, sondar mente e coração, aquele olho, que olha, que percebe, que sabe, que conhece, E os pés de bronze, como de bronze, tem a ver com uma característica da própria cidade, que entre suas várias atividades tinha como uma atividade importante a atividade que envolvia a manipulação do bronze. Então Jesus se coloca assim como esse que tem os olhos de fogo e os pés como de bronze, também mostrando um peso, uma firmeza naquilo que ele contra aquilo ele vai se posicionar na carta, Então a imagem que me passa, pelo menos, é desse Deus com um olhar que sonda, que sabe, que conhece, E que vem para julgar. Aqui ele está numa posição bem característica de juiz. Bom, a cidade, falando um pouco da cidade, está ali na mesma região de todas as outras que nós já estudamos até aqui. Era uma cidade que tinha como característica principal o comércio. Entre eles, o comércio de tinturaria, prestação de serviço como tinturaria mesmo, de tingimento, principalmente usando a púrpura. Lídia, que é a primeira mulher que a Bíblia menciona como tendo se convertido ao Evangelho por meio de Paulo na Europa, Lídia é originária de Tiatira. Então tem toda uma conexão aí. Estudos dizem que essa igreja já deveria ter alguns séculos de formação desde o seu início. Mais ou menos 4 séculos por aí. E olha uma característica importante que nós precisamos entender para compreender melhor a mensagem. Essa cidade tinha uma característica bem peculiar. Havia vários setores comerciais, vários grupos comerciais, como esses que trabalhavam com tingimentos, que trabalhavam com bronze, os que trabalhavam com outras atividades. E esses grupos
formaram aquilo que hoje nós chamamos de associação. Então tinha a associação dos que trabalhavam com tinturaria, né, com tingimento, com a associação dos faccionistas, dos costureiros, e aí tinha ali, né, várias associações. E cada associação comercial dessa tinha um Deus como seu patrono. Um Deus D minúsculo, né? Um Deus como seu patrono. Então você, Cláudia, que trabalha com confecção, Lurdemir, que trabalha com comércio de venda, e você tinha ali uma associação, e aí, Maria, você faria parte daquela associação dos panificadores, por exemplo, né? Dos que trabalham com panificação. E aí você, ao se associar, também passava a ter a obrigação de frequentar as reuniões daquela associação. E as reuniões, não é uma reunião como hoje, do sindicato, das associações, não. Eles se reuniam basicamente para o quê? Para adorar o Deus daquela associação, né? E aí, nessas reuniões, rolava de tudo, que era costume naquela época. Para a gente hoje é bem estranho, mas naquela época não, principalmente naquela região. Eles praticavam, entre outras coisas, a prostituição religiosa, que era o quê? A prática de sexo em orgias, em homenagem ao Deus deles, daquela associação. Além disso, as comidas oferecidas, todas elas eram oferecidas ao Deus daquela associação. Você, ao frequentar essas reuniões dessas associações, né, você participava de tudo isso, né? Então, para a gente entender o que vai ser dito aqui para frente. Então, era esse o contexto. Você trabalhava num comércio, você tinha que se associar a um grupo para poder se sobressair, para poder fazer ali um network, né, para poder se fortalecer com sua atividade comercial. Mas a atividade comercial na cidade estava ligada diretamente a uma divindade e, consequentemente, às práticas religiosas de adoração àquela divindade específica da sua prática comercial, da sua atividade comercial. Então, esse é o contexto. Aí você é um cristão e você não deveria ter outros deuses, né? E aí você fica então numa situação complicada, né? Como já em outra igreja nós estudamos isso também, nós vimos isso também. Então é uma característica quase que comum daquela região, né? Essa situação que te coloca entre manter-se profissionalmente, financeiramente engajado numa sociedade e, por outro lado, encontrar nessa atividade comercial barreiras ligadas à idolatria, né, à religião que até então imperava naquela situação, naquela região. Sua opção ficava entre se misturar, fazer parte, ou não se misturar e não fazer parte, e, consequentemente, também perder, né, financeiramente, comercialmente. Então era uma situação realmente delicada. Não é fácil. É fácil para nós hoje olharmos de fora e falarmos, que absurdo, é difícil, é lá. E hoje, se nós olharmos com bastante cuidado, a gente vai ver que há outras formas, né, de idolatria, né? Há outras comidas oferecidas aos ídolos dentro das organizações, dentro das empresas, dentro dos grupos comerciais, das associações, sindicatos e tudo mais. Então esse é o contexto. E aí é dentro desse contexto que vem a carta. E Jesus diz, conheço as suas obras, e olha que interessante isso aqui, gente. É uma igreja que está vivendo um momento ali, essa situação toda que eu acabei de descrever, já há algum tempo, já há alguns séculos. E olha como Jesus enxerga essa igreja. Conheço as suas obras. Então tinha obras, né? Era uma igreja ativa. Tá bom? Era uma igreja ativa. Mesmo dentro desse contexto, era uma igreja ativa. Ela fazia. Conheço as suas obras, o seu amor. Então era uma igreja amorosa, uma igreja que se preocupava, se engajava. Era uma igreja, a sua fé. Então havia ali fé. O seu serviço. Então eles trabalhavam, né?
Não se reuniam apenas para adorar, não se reuniam apenas para estudar, para ouvir, mas se engajavam em algum serviço na sociedade. Então eram ativos socialmente, né? E a sua perseverança. Perseverança aqui provavelmente relacionada à dificuldade financeira que esse povo passava, dada toda essa situação em que eles estavam inseridos. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha que interessante, né? Em outro momento, em outra igreja, a situação do primeiro amor, não é? E eles começaram bem e foram esfriando. Essa aqui é o contrário. Eles começaram, não disse bem ou mal, mas o fato é que agora eles estão produzindo mais do que antes. Então é uma igreja que trabalha, que funciona, que está viva, que tem fé. É um grupo de pessoas que estão, de pessoas que está funcionando bem dentro da sua comunidade, né? Então isso é muito interessante, isso é muito legal de ver, né? É o ideal de todo o grupo, né? de pessoas que compõem assim, uma igreja mesmo, uma instituição local, né? É isso. Trabalhar, funcionar, produzir, gerar alguma coisa, né? E não apenas ficar se alimentando e não compartilhar, né? Não retribuir isso de alguma forma. Então essa é a característica dessa igreja. E aí vem então o porém, né? O no entanto, o mais, né? No entanto, contra você tenho isto. E aí, o que ele vai dizer? Você tolera Jezabel. Jezabel aqui, essa profetisa, talvez fosse uma profetisa local mesmo, uma pessoa, uma mulher, né? E com esse nome. Outros vão dizer que Jezabel é uma referência a Jezabel, mulher de Acabe, lá do século 9 a.C., que complicou muito a vida de Israel, do povo de Israel lá atrás, né? Então, não dá para saber exatamente. Aquela mulher que se diz profetiza, e veja, se diz, não quer dizer que seja, né? Mas ela se diz, se intitula profetiza. Ela era tolerada, e é interessante essa expressão, né? Você tolera, né? Você suporta, você é aquela coisa assim, você sabe que não é, mas você também não se posiciona, fica aquele meio termo, né? Você nem coloca, nem encerra as atividades, né? E nem também abraça totalmente, você fica ali, aquela coisa assim, de tolerar, né? De suportar, né? Aquele meio do caminho perigoso. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então é esse contexto aqui que eu acabei de explicar, né? Dentro dessa situação social que eles viviam, né? Essa imoralidade sexual aqui é dentro desse contexto, em que eles eram então conduzidos a essas associações, né? E participavam dessas práticas, dessa prostituição religiosa tão comum na época, né? Dentro desse contexto que são essas expressões aqui, juntamente com as festas e tudo mais, né? Então, e aqui nesse ensino tem, Mirna, uma coisa que nós estudamos, né, quando estudamos essa carta nas outras vezes, né? Aqui está a antinomia, aquele ensino que diz, que entende, que interpreta que a graça, veja, era uma igreja que tinha noção da graça, mas Jezabel perverteu isso. Ah, é graça? Legal, né? É uma igreja que tinha consciência da graça, mas contaminou com o antinomianismo. O que é isso? É a ideia de que a graça anula, cancela, nos exime da lei. Essa confusão ela é muito comum. Quando começamos a falar sobre graça com as pessoas às vezes se empolgam e achando assim, beleza, então entendi a graça agora então quer dizer o quê? Que acabou a lei, né? Não, né? Não. A graça não anula a lei, a graça confirma a lei. A diferença é que
eu que antes era desafiado a cumprir a lei por mim mesmo, me dando conta de que isso é impossível, vou a Cristo e me rendo a Ele. E o Espírito Santo que Ele envia para dentro de mim é que me capacitará, no decorrer da minha existência, a cumprir a lei. A graça é que agora não sou eu, mas é Ele em mim que cumpre a lei. Mas a lei continua em vigor. Não matará continua sendo não matarás. Ok? Não adulterarás continua sendo não adulterarás. Isso não foi anulado, isso não foi cancelado. A diferença é que eu agora tenho a consciência de que sozinho não consigo, eu preciso dele e ele me dá o Espírito Santo de graça para habitar em mim e então comigo me ajudar, me auxiliar no cumprimento, na prática de uma vida cada vez mais de acordo com aquilo que é o melhor para mim, vindo da parte de Deus. Né? Já os antinomianos não. Eles diziam o seguinte: estamos na graça, podemos fazer o que quiser, porque não importa o que fizermos, estamos salvos. Sim, você está salvo. Não importa o que você fizer, você está salvo mesmo. É verdade. Né? Agora, isso é uma perversão. Está vendo como que a coisa assim começa com uma verdade, mas complica no meio do caminho, faz uma confusão. Né? E era aí esse ensino que estava ali valendo. E esse ensino não estava ligado a um gnosticismo primitivo, que vai estar expresso lá quando fala os profundos segredos de Satanás, nós vamos ver lá na frente, um gnosticismo primitivo que dizia, que separava corpo de espírito, um dualismo que não é verdadeiro, e dizia que todo mal habita no corpo, e o espírito é todo ele bom. Parece que está legal, né? A própria palavra diz, o poder do mal habita onde? Na minha carne. Tá certo, na carne, né? E o Espírito é onde o Espírito Santo habita. O bem habita no meu espírito. Parece que é por aí mesmo, né? Só que aí o que eles faziam? A partir dessa percepção, eles diziam o seguinte: olha, como o corpo é todo mal, tudo que você fizer com o corpo não afetará em nada o seu espírito. Então, para nós derrotarmos Satanás, nós temos que nos aprofundar no conhecimento de Satanás, nas práticas de Satanás, que são físicas, nas práticas físicas, e aí então vamos mergulhar no mundo das práticas satânicas para conhecê-lo e então derrotá-lo. Porque o seu espírito todo ele é bom e nada mais vai acontecer com ele, então vamos usar o corpo para isso. Está vendo como é que é? O ensino ele é assim, sabe? Ele começa com uma coisa assim que está certo e aí de repente dá uma entortada. Então é contra esse tipo de consciência, de ensino, de perversidade que Jesus aqui se coloca. Por isso ele se coloca: eu sou aquele que tem olhos como de fogo. É tipo assim: estou te vendo, viu? Como é? Né, Baldino? Estou de olho, estou sabendo o que você está fazendo aí. Você tá pervertendo a coisa. Você está usando, né? Você está entortando, você está fazendo encaixar uma coisa que não é verdadeira, né? Então é esse tipo de percepção que Deus tem sobre essa igreja. E veja, como eu disse, um grupo de pessoas, uma igreja, pessoas, né? Trabalhadora, que serve, que ama, que tem fé, mas que, no entanto, estava tolerando esse tipo de perversão moral, intelectual. O conhecimento estava pervertido, né? Então, é nesse contexto que vem essa repreensão, né? E aí ele vai continuar: deles tempo
para que se arrependessem da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Está vendo que é simbólico isso aqui, né? Adultério com ela, essa Jezabel e tudo. A não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Dura isso aqui. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda mentes e corações. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Duro, né? A gente pensar num Deus de graça, né? Com palavras tão duras. Mas precisamos compreender aqui como isso se dá. Eu particularmente não consigo ver um Deus ali matando. Não é assim. Sempre que essa situação acontece na palavra, é a consequência dos próprios atos das pessoas. Veja, havia o leito da prostituição religiosa, orgias em que as pessoas, né, iam para essas reuniões, para esses cultos, e se entregavam, se prostituíam em orgias gigantescas. Né? Qual a consequência que dá para imaginar? Sair do leito da prostituição para o leito da doença. Né? É lógico que num ambiente promíscuo assim, o que vai pipocar? Né? A doença. Né? E o que está acontecendo aqui é isso. As pessoas iam, se entregavam e se contaminavam de diversas formas. Afinal de contas, doença sexualmente transmissível não é novidade nossa, né? Isso aí já vem desde sempre. Então, havia essa contaminação. As pessoas iam, se contaminavam, muitas delas morriam. Né? E quando fala de filhos aqui, eu acredito não filhos carnais, mas filhos espirituais, consequência, né? Pessoas que seguiam os ensinamentos dela. Né? Então, lógico, você está ali, está numa comunidade, um grupo ali começa a frequentar e a praticar e tudo mais. O que vai acontecer? Vão se contaminar com tudo aquilo que estiver girando ali, não só espiritualmente, mas fisicamente, saindo do leito da prostituição para o leito da enfermidade. Morriam, né? E então colhiam as consequências dos seus próprios atos. Né? Aí ele continua no 24. Aos demais que estão em Tiatira, ou seja, aqueles que não estão concordando com isso, né? A vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não, olha que interessante aqui, não porei outra carga sobre vocês. Por que ele diz não porei outra carga sobre vocês? Porque eles já estavam fazendo o que tinham que fazer. Então aqui ele não fala, faça isso, faça aquilo. Não, meu irmão, ele não fala. Para essa igreja Jesus não fala, você tem que fazer isso, tem que fazer. Não, eles já estavam fazendo. Entende? Eu acho que essas cartas elas são muito elucidativas. Ela mostra aqui uma igreja funcional, que trabalha, que produz, que está tudo legal, mas que, no entanto, tolera dentro do seu meio ensinamentos tão contraditórios, tão perversos, tão perigosos. E ela era tão funcional que Jesus não faz nenhum ajuste. Falta isso aqui. Falta amor, falta fé. Não. Falta serviço. Não, ela tinha todas essas funções operando normalmente. Então, olha que legal. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Bonito isso, né? Isso é um grupo legal, né? Não tenho mais nada a acrescentar. Vocês estão bem. É isso aí. Né? Então, somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm. Vocês já têm. Vocês já estão fazendo. Só continuem. Sigam em frente. Vão fazendo. Né? Que legal isso. E até quando, Senhor? Até que eu venha. Né? Até que eu venha. Continue fazendo. Vamos lá. É isso aí. Né? Então você quer saber o que Deus... Parece que é claro, Mirna. O que Jesus espera de uma igreja? Está aqui, ó. Que funcione assim. Com obras, com amor, com fé, serviço, perseverança. Né? Nós precisamos fazer uma reflexão como grupo, né, como igreja, né? Se nos encaixamos nisso aqui.
né? E aí ela continua, né? Aquele que vencer, e aí vem a recompensa, né? Aquele que vencer, e aí só uma explicação, talvez alguém esteja assistindo. Quando no final Jesus vem e fala ao que vencer, ele está falando sobre recompensa. Não está falando de salvação, nada disso, porque salvação é de graça. Está falando de recompensa, está falando de consequências, de quem fez, de quem trabalhou, de quem perseverou, de quem foi até o fim e tal, né? Ao que vencer, e está falando de reino, consequentemente, né? Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, por isso, né? Está sempre até o fim, darei autoridade sobre as nações. Aí aqui é aquilo que nós já estudamos em outro momento, né? Que é aquele momento em que no reino Deus colocará você, o vencedor, quem vencer, governando e tendo autoridade sobre X cidades, tantas cidades assim, entende? Aqui é outra, sobre, né, Aragoiânia, outros vão reinar sobre Nova York, de acordo com aquilo que cada um produziu, aquilo que cada um ganhou em termos de recompensa pelo seu serviço prestado, né? É mais ou menos nessa direção aqui, né? Então, aquele que vencer e fizer minha vontade até o fim, darei autoridade sobre nações. Veja, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok? Então essa é a igreja de Tiatira. É desafiador para mim no sentido de mostrar um modelo de grupo de igreja, né, que funciona, né? E eu acho que a reflexão que cabe aqui hoje é nesse sentido, né? Você como igreja, né, funciona dessa forma, né? Com obras, com serviço, com amor, com fé, com perseverança, né? São características que nós deveríamos olhar hoje para a nossa prática cristã e naquilo que ainda não somos, não fazemos, começar a fazer, né? Talvez não começou tão bem, mas pode terminar muito bem, né? É um desafio essa igreja de Tiatira para nós, né? É um confronto, né? Se funcionamos dessa forma ou não. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida? Parece que nós estamos com algum problema aqui na transmissão, né? Eu vou encerrar e semana que vem a gente continua.